Então, vamos abrir a Bíblia agora, no livro do Gênesis. Eu quero fazer uma pergunta e responder essa pergunta na reflexão bíblica. Qual a sua gota d'água? Essa é a pergunta que eu quero provocar a partir da nossa meditação hoje, aqui pela manhã. No livro do Gênesis, no capítulo de número 32, tem um dos momentos épicos da Bíblia. A luta de Jacó com Deus. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Deixa eu ler o texto. São poucos versículos. A narrativa é curta. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o lugar chamado Peniel, mancando por causa da coxa. Mancando por causa da coxa. Queridos, Jacó é um homem muito bem sucedido. Ele é o neto de Abraão. Tudo que Jacó intentou, ele conseguiu. Tudo deu certo na vida de Jacó. Desde o parto. Lembram-se que ele era gêmeo com Esaú. E ele já nasce agarrado no pé do irmão. E a vida de Jacó é uma vida de sucesso. Ele consegue ludibriar o irmão para conquistar o direito de primogenitura, que naquele mundo antigo era muito importante, ser o primeiro filho. Ele consegue reverter, se tornar o filho primogênito em troca de um prato de feijão, um prato de lentilhas, que Esaú vendeu o direito de primogenitura por uma quentinha. Mais na frente, ele passou a perna no pai, Isaac, enganou o pai, que já estava senil, já não se entendia direito, se cobrindo com peles e simulando o cheiro do irmão. Mais na frente, ele entra num engodo e numa briga de espertalhões com o sogro, Labão, por causa do casamento.
E ele, afinal das contas, depois de tudo isso, ele é um homem bem-sucedido, rico. Tem muitas propriedades, tem 2 esposas, tem servas e servos, tem rebanho. Ele tem muito rebanho, que naquela época era uma forma de acumular riqueza, os rebanhos, os celeiros. Então toda a vida dele foi se encaixando, foi dando certo. Mas certo dia, nós não sabemos por qual motivo, algo aconteceu no coração de Jacó. E esse algo foi a gota d'água. Alguma coisa aconteceu. Que ele disse: eu não quero mais minha vida assim. Eu não quero continuar desse jeito. Eu não quero ficar dando jeitinho, eu não quero ficar dando bicicletada, eu não quero ficar equilibrando pratos, correndo para um lado e para o outro, equilibrando pratos, para a minha vida continuar dando certo. Eu não quero. E o que ele faz? Ele chega num lugar que é um vale, chamado Vale de Jaboque. Geralmente os vales eram mais verdes, né? Naqueles lugares áridos do mundo antigo. E aí ele diz para a mulher, para os filhos, para as servas e para os servos: vão em frente, vão, sigam adiante. Eu vou ficar aqui. Levem tudo o que eu sou dono. Eu quero ficar sozinho. Me deixem só. Porque eu quero ficar eu e os meus pensamentos. Eu quero estar diante da minha vida, eu, sem interferência da herança do meu pai. Eu não quero a interferência das minhas mulheres, eu não quero a interferência dos meus bens e da riqueza. Eu não quero que dinheiro influa nas minhas decisões. Quero ficar só, eu preciso desse tempo, não é de solidão. Eu preciso dessa solitude, porque diferente de solidão, solitude é aquele momento em que você precisa, esse sentimento de querer ficar sozinho, mas não sozinho porque tem uma pessoa fisicamente próxima a mim, mas sozinho porque eu preciso me encarar, eu preciso encarar a minha história, eu preciso encarar os métodos que eu usei para chegar onde eu cheguei, para ser quem eu sou. E aí ele fica sozinho. E aí o texto, logo de início, diz assim: e veio um homem e lutou com Jacó. E aí aqui já começa uma grande disputa, quem foi esse homem que lutou com Jacó. Alguns dizem que foi o próprio Deus pessoalmente. Alguns rabinos, o texto é um texto hebraico, né? Então temos que ouvir os rabinos prioritariamente. Alguns rabinos dizem que foi um anjo de Deus. E há uma corrente rabínica mais existencialista que diz que, na verdade, quem lutou com Jacó aqui foi ele mesmo, foi o seu alter ego, foi a sua consciência. É Jacó diante de si, no espelho. Agora, se foi um anjo, se foi Deus, ou se foi ele mesmo, não importa. O que importa é dizermos o seguinte, que aquela luta o colocou diante da realidade do seu eu, que é algo que é muito difícil para nós. Já estava nos templos pagãos lá, socráticos, antigos, do mundo antigo, conhece-te a ti mesmo. Já é uma máxima da filosofia antiga. E é uma máxima também da fé judaica, hebraica, judaica, cristã. Conhece-te a ti mesmo. Porque se você não se conhece, se você não se encara, se você não olha para você mesmo no espelho com honestidade, não é possível lidar com
com os conceitos modernos de sucesso, de vitória. E a importante lição que fica para nós é a seguinte: sempre que nós encaramos Deus, nós encaramos a nós mesmos. E o contrário também é verdadeiro. Todas as vezes que você tem coragem de encarar a si mesmo, você fica frente a frente com Deus. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Ele, no vale de Jaboque, falou: não quero mais. Chega. Eu quero ser eu mesmo. E eu quis trazer essa mensagem para vocês hoje, porque eu me vejo em Jacó, eu sou Jacó. Eu sou essa personagem aqui bíblica. Porque ao longo da minha vida inteira, eu também fui uma pessoa que sempre se esforçou. Às vezes com critérios éticos, às vezes com critérios nem tão éticos. Às vezes dando uma ajustada aqui, outra ajustada ali, fazendo vista grossa àquilo, sendo verdadeiro em outras coisas. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo o seguinte: quem foi o Ricardo? Ricardo, deixa eu falar um pouco da minha história. Eu sou sobrevivente de um acidente aéreo. Minha mãe estava grávida. De 8 meses antes de eu nascer, e ela sofreu um acidente aéreo aqui em São Paulo, e eu estava na barriga dela. E ela sobreviveu a esse acidente, e eu também. E deste acidente, eu fui considerado pela minha família, que nem cristã era, como um milagre. Porque meu pai até brincava, dizia assim: esse menino ainda vai ser, não é possível, que se Deus poupou a vida desse menino, é que ele seja pelo menos o presidente da República, cruz credo. Aqui com os dedos, não, mas é assim, essa coisa de cumprir um roteiro, eu nasci com isso. Depois meu pai foi um preso político. E aí na minha adolescência eu tinha quase que uma urgência de me provar de que ao ser filho de um subversivo eu não estava condenado a ser o último da classe. Eu tinha que ser bom, eu tinha que me esforçar. Então eu sou um Jacó, porque nos meus primeiros passos como pregador e como pastor, as pessoas que me ouviam pregar diziam assim: cara, você vai ser um grande pregador, você vai ser brilhante. E essas falas e esses roteiros foram se incorporando na minha vida. Você tem que dar certo. E aí eu quero falar agora também, já que eu estou falando de mim, a todas as pessoas que de alguma maneira vivem para cumprir o roteiro ou do pai ou da mãe. Então, se você, por exemplo, é um menino que se chama Júnior, filho, ou tem no seu nome neto, provavelmente você se chama Ricardo Júnior, ou você se chama José Júnior, porque a sua família queria que você cumprisse um roteiro ou melhorado, aprimorado do que foi o seu pai, ou do que foi o seu tio. Tem sobrinho. Tem gente que tem sobrinho no nome. Fulano de tal dos Nazóis Pereira, sobrinho. Ou então neto. Porque, e isso é muito próprio dos pais, de estabelecerem rotas e roteiros para os filhos, e os filhos ficam com essa sentença no coração deles, dizendo assim: eu tenho que cumprir. E às vezes é o contrário. Não é que você tem que dar certo. É porque, por exemplo, você estava na escola e um professor olhou para você um dia e disse assim: você vai ser um fracasso, moleque. Você não vai dar nada na vida. Talvez pessoas de pele preta
tenho ouvido isso muitas vezes: você não vai ser nada na vida, você não presta. E aí você passa a vida inteira lutando, trabalhando, correndo, se esforçando, suando, para desmentir aquela sentença maligna que foi jogada sobre você. Em outras palavras, você não vive sua vida. Você vive o esforço ou de cumprir ou de negar as sentenças que foram colocadas sobre você. E eu não sei nem por que estou falando isso hoje pela manhã, mas é porque eu sinto que nessa pandemia, nesse isolamento, todos nós tivemos muito tempo. Um tempo que muitas vezes nós não dispunhamos no passado. Um tempo de olharmos para nós mesmos, de nos encararmos nos nossos espelhos. E se você, por acaso, ainda não fez isso, talvez seja um momento de você entrar no Vale do Jaboque e de você dizer para o seu marido, ou de você dizer para os seus filhos, ou você dizer para a sua conta bancária, ou você dizer para o seu título, ou para você dizer para a sua carreira política, ou para você dizer para a sua, para a sua carreira pastoral, para a sua vocação de pastor ou de pastora: calma, deixa eu ficar sós comigo mesmo, e deixa eu ver quem eu sou, o que sou, qual é a minha história. Me olhar no espelho diante de Deus, ou olhar para Deus e esse olhar ser um espelho para mim. O texto diz que um homem lutou com Jacó. Teve uma luta aí. Ele lutou. Foi um homem que lutou. E o anjo, ou Deus, ou o próprio Jacó, reconhecem que ele foi um homem que lutou com Deus e com os homens. Em outras palavras, ele era um briguento. Nunca foi um acomodado. Nunca foi alguém que navegou pegando carona na herança que Isaac, o pai, tinha deixado, ou na herança que Abraão deixou. Não, ele brigou, ele era um brigador, ele era um guerreiro. E o anjo reconhece: você brigou com Deus e com os homens, sua vida toda. Essa é a sua história de brigar. E assim, é importante essa coisa do brigar, porque o que eu quero dizer com isso é que eu acho que é uma hora também da gente brigar com a gente mesmo. Chegou uma hora da gente olhar para nós mesmos e dizer assim: eu não vou me acomodar com você do jeito que você está não, viu, Ricardo? Eu não vou aceitar você, Ricardo, chegar à idade que você chegou desse jeito. Eu quero que você, Ricardo, mude. Essa coisa de brigar e de olhar para a história e dizer o seguinte: eu vou me assumir. Eu tenho um grande respeito por homossexuais que saem do armário, que se assumem. Porque ele vai brigar a partir agora dessa realidade que ele é, que ela é. Não vou mais viver uma farsa para cumprir os ideais do meu pai. Eu não vou mais viver uma farsa para cumprir os ideais do meu avô, o Abraão. Eu vou ser eu mesmo e vou brigar. E vou ser um briguento. Como sempre fui, mas agora a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva não de dar certo, mas a perspectiva de ser íntegro. De dar a cara a bater em nome da minha integridade. Talvez seja esse o seu momento, mulher, como esposa, de você se olhar no espelho e dizer: chega, é a gota d'água, chegou a gota d'água. E eu não vou mais brincar esses jogos de esconde-esconde.
de mentirinha. Eu não vou mais viver uma farsa para poder cumprir os protocolos de uma família bem-sucedida de classe média. Não vou. Eu vou viver a realidade. Eu, por exemplo, Ricardo Gondim, assim, não quero cumprir o ideal de pessoas que me viram pregando quando eu tinha 27 anos de idade e ficam dizendo assim para mim: ai, eu queria ver o Gondim com 28 anos de novo, não gosto dessa nova versão de Gondim. E daí que você não gosta? Eu tenho que ser eu mesmo e não cumprir as suas expectativas. E daí que você não gosta de mim do jeito que eu sou? Ai, eu não gosto desse jeito de misturar religião com política. Pois e daí que você não gosta? Sou eu assim, vou me assumir do jeito que sou. Não vou me calar diante de um moralismo imbecil, estúpido, bruto, que em nome de Deus chamou uma menina, uma criança de 10 anos de assassina. Não vou me calar. Pode me chamar do que quiser, me colocar o rótulo que quiser, pode me colocar em site que quiser, mas eu não vou me calar. Esse sou eu. E o anjo disse: você brigou com Deus e com os homens. Mas o Jacó tem que enfrentar uma outra realidade sobre si mesmo. É que ele tem um nome comprometedor. E é interessante que o anjo, o Deus, ou ele mesmo, tem que dizer o nome. Qual é o teu nome? E todo mundo que conhece um pouquinho só de Bíblia sabe que a palavra Jacó significa enganador. Safado, ladino, escorregadio. E o anjo diz assim: fala o teu nome. E falar o nome é admitir quem eu sou. E não é só falar o nome. Você tem que soletrar o nome. J-A-C-O. Fale bem devagarzinho quem você é. Porque nesse momento de se assumir como pessoa, você tem que se assumir como pessoa não a partir de uma ótica vaidosa, narcisista, egocêntrica. Você não pode se olhar com o olhar da soberba, do orgulho, da prepotência. Você tem que se olhar com o olhar da humildade. E a humildade é você reconhecer primeiro o seu nome, Jacó. E esse Jacó aqui é metafórico, não é o Jacó, pessoa física aqui da Bíblia, não. Esse Jacó aqui é você, sou eu. Esse Jacó é a Miriam que está aqui me traduzindo do lado. Nós somos Jacós. Porque quem é o Jacó? É aquele que admite: nem toda a minha riqueza foi pura. Nem todo o meu sucesso foi correto. Teve sim uma colazinha quando eu estava lá na terceira série ou na quinta série. Teve sim uma enrolaçãozinha no meio aí. Teve sim mentirinha. Eu sou Jacó, eu cheguei aqui, não foi porque eu sou um campeão de Jeová. Eu cheguei aqui não é porque eu sou o tal, não é porque eu sou eleito, não é porque eu tenho uma predestinação, não é porque Deus fez um X nas minhas costas e disse: vai meu servo que você vai ser campeão em tudo. Eu cheguei aqui porque eu enrolei. E talvez seja essa hora de você admitir isso. Vamos acabar com essa religião dos super-heróis e das super-heroínas. Vamos parar de ficar posando de que nós somos os tais. Vamos parar
de mostrar que a nossa religião só é religião de gente que só tem bênção. De que a gente não é uma comunidade cheia de ambiguidades e de complexidades internas em que há sombras e luzes dentro de todos nós. Vamos parar de ficar apontando o dedo na cara dos outros, que não são dos nossos, porque a gente se considera novas criaturas em Cristo, e porque nós somos novas criaturas em Cristo, estamos acima do bem e do mal. Isso tudo é mentira, tudo é falsificação, isso tudo é demagogia, e é tudo isso que está provocando essa religião que estamos vivendo hoje no Brasil, que não passa de um lodossal. Em nome de Cristo. É um lodo, é um pântano de sujeira e de imundície. É um esgoto a céu aberto. E está usando o nome de evangélico e de Jesus Cristo. Fala teu nome. J-A-C-O. E Deus, ironicamente, olha para Jacó e diz: pois deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre te vejo, não a partir dos seus méritos, não a partir das tuas enganações. Eu te vejo como um Israel, um príncipe. Mulher, você não precisa dar certo. Você não precisa ter as pernas mais lindas e torneadas do mundo e o cabelo mais sedoso e sedutor do mundo. E você, homem, não precisa ser o do tanquinho, e o do bem-sucedido, e do carismático, e do que dá certo, e do que tem dinheiro, e do que ostenta, para poder você ser querido de Deus. Deus ama pessoas, sabia, falidas, quebradas, feias. Deus ama pessoas que ninguém gostaria de amar. Pois olha, o tempo todo que você estava se esforçando para ser um Jacó, eu estava te vendo como um Israel. E a palavra Israel significa príncipe com Deus. Eu sempre te vi como um príncipe. Todo aquele teu esforço foi inútil. Você estava querendo se provar, mas tudo aquilo era correr atrás do vento. E Deus o abençoa, para que ele assuma uma nova história de vida, não mais como um Jacó, um enganador, um equilibrista, um malabarista de pratos, mas como alguém que diz o seguinte: é isso, eu sou assim. E você, mulher, não precisa vender a sua dignidade para ficar de bem com a sua igreja, com religião. Seja você mesma. O que Deus requer de nós é que a gente seja misericordioso, que a gente pratique a justiça e que a gente seja humilde diante de Deus. Chega. Basta. Todas essas outras exigências e todas essas demandas e todos esses roteiros que foram escritos por igrejas, religiões, instituições, catecismas, instituições hierarquizadas, patriarcais, instituições de qualquer espécie, políticas, ideológicas, nada disso. A nossa dignidade está preservada, porque todos nós somos, mesmo os que têm deficiência, e é isso que eu quero falar agora. Que Jacó sai abençoado por Deus, mas ele sai mancando da perna. O anjo, sabendo que não ia conseguir prevalecer contra Jacó, fere na perna dele. Dá um karatê na perna do Jacó, mas foi um karatê tão bem dado que ele nunca mais se recuperou daquela lesão, porque karatê de anjo, meu amigo, quando vem para quebrar. Rompeu os ligamentos, acabou com a textura do nervo, acabou com o músculo. E o texto diz que Jacó saiu da presença de Deus
mancando da perna para o resto da vida. Saiu, eu sei que não é correto dizer, ele saiu deficiente, porque o correto mesmo é dizer ele saiu com deficiência. Mas eu quero dizer deficiente também, porque eu quero acabar com essa ideia de que nós não temos, que existem pessoas não deficientes. Não existe. O Israel de Deus manca da perna. Ele é príncipe agora. Ele sai da presença de Deus, capenga, claudicante, precário. Para que todos nós nos lembremos que todos nós somos frágeis, precários, mortais. Que ninguém é super. Que essa palavra super homem ou super mulher, homem de aço, mulher maravilha, que isso são idealizações de um mundo das abstrações e que não existe na vida real. O seu pai tem pés de barro, o seu pastor tem pés de barro, o seu pastor manca da perna. Eu sinto que algumas palavras, com o tempo, elas vão perdendo o sentido, o valor, a força. Por exemplo, se eu disser para você que eu sou mortal, todo mundo sabe disso. Que essa é uma constatação que todos temos, todos são mortais. O que significa que todos são mortais? Todo mundo vai morrer. Todos vão morrer. O filho que você muito ama, o seu pai que você muito ama, o seu tio que você muito ama, a sua mulher que você muito ama, o seu marido que você muito ama, todos vão morrer. Mas quando a gente diz eu sou mortal, me parece que às vezes essa palavra fica muito longe, muito distante. Eu quero trocar por outra palavra. Você não é mortal, você é morrível. É um pouco diferente, não sei nem como é que vai traduzir aqui em libras. Porque mortal parece uma coisa assim muito abstrata. É como se tivesse uma fila de gente indo morrer e você é o último da fila. Você nunca se vê no meio da fila. Você sempre se acha no fim da fila. Mas essa pandemia nos mostrou que nós não somos só mortais. Nós somos morríveis. Que a gente pode morrer a qualquer momento, a qualquer instante. E isso mostra para cada um de nós a nossa fragilidade. E Deus quer que Jacó saia da presença dele com essa percepção: eu sou morrível. Até ontem eu estava negociando e fazendo negociata e articulando e mexendo como se eu fosse imorrível, imortal. O Jacó fazia negócios através da lente da impunidade, através da lente do nunca vai chegar a mim, e se chegar eu sou o último da fila. E de repente nós começamos a ver que não, que todos nós mancamos da perna. E é bom que a gente tenha essa consciência de que eu sou um claudicante. Eu ando com passos frágeis, precários. Então qual é a gota d'água na vida de Jacó? Alguma coisa que fez ele dar o start de dizer: não, eu vou mudar, eu vou me assumir, eu vou ser eu mesmo. E quando ele faz esse movimento, ele sai consciente de que é príncipe de Deus, cabeça erguida, altivo, mas mancando da perna, para não ficar besta, para não ficar boçal. É altivo, nariz empinado,
não vou lamber botas de ninguém. Eu não vou lamber botas de ninguém. Eu sou príncipe de Deus. Eu não me vendo por dízimo alto. Eu não me vendo por aplauso de político nenhum. Eu não me vendo nem de esquerda, nem de direita, nem federal, nem municipal. Eu não vendo a minha história com Deus para ficar de bem com o pastor titular da igreja XYZ. Eu não me vendo. Eu sou príncipe de Deus. Sou princesa de Deus. Eu não me vendo para você me dar um carro novo no fim do ano, meu marido. Eu não me vendo para que você não jogue, que tem inclusive essa coisa. Ande comigo direitinho, porque senão eu jogo o seu nome e a sua sujeira no ventilador. Aí a pessoa se encolhe, se oprime diante dessa chantagem. Não, eu não me vendo por nenhuma chantagem de qualquer espécie. Eu sou príncipe de Deus. Sim, eu ando capenga. Eu sou um capenga, mas um capenga príncipe de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Qual é a sua gota d'água? Eu peço a Deus que ela aconteça antes que essa pandemia acabe e antes que a gente tenha culto presencial aqui na Bethesda de novo, para a gente começar uma outra igreja com príncipes e princesas de Deus sentados aqui com a gente.